Oi, gente, eu sou a Carol e hoje a gente vai falar sobre refluxo. Na verdade, eu não sou médica, então eu não tenho como avaliar o que que é, o que que não é. Eu vou contar pra vocês a minha experiência com a minha bebê. Quase sempre, quando ela mama, de umas 2 semanas pra cá deu uma diminuída, mas antes, quase sempre, quando ela mamava, ela regurgitava bastante. Então, assim, teve alguns dias que eu até assustava, achava que ela tava passando mal, que ela tava vomitando. E aí eu conversei com o pediatra dela, e o pediatra dela me explicou o seguinte. Ele falou, olha, o esôfago do bebê, do recém-nascido, ele ainda não tá maduro para fazer a função dele corretamente. Então, o que que acontece? Quando o bebê mama demais, ele acaba colocando o excesso para fora. Então, isso é uma das causas, né, da criança estar regurgitando, o excesso do leite. Segundo, se a criança acabou de mamar, mesmo que não foi muito, e ela começar a se mexer demais, muito provavelmente um pouco daquele leite vai voltar também, porque ela está se mexendo. Às vezes, por exemplo, a minha bebê, às vezes, enquanto ela tá mamando, ela faz cocô. Então aí ela fica hiper irritada, ela quer que troca na hora. Então eu não consigo esperar. Às vezes eu não consigo nem colocar ela pra arrotar. Aí o que eu faço? Ela, às vezes ela tá mamando, ela para de mamar, aí eu já tenho que ir lá trocar. A hora que eu deito ela regurgita. Às vezes eu não consigo fazer ela arrotar. Eu fico com ela em pé, ponho ela sentada, mudo de posição, fico 20 minutos assim com ela e ela não arrota de jeito nenhum. Aí às vezes eu coloco ela um pouco sentadinha ou deitada em algum lugar, aí ela começa a brincar, começa a mexer as pernas e regurgita. Às vezes muito, às vezes pouco. Às vezes ela mamou, por exemplo, agora. Ela dorme uns 40 minutos, é a hora que ela acorda. Se ela começa a se mexer, às vezes ela regurgita. Por quê? Porque antes dela dormir, ela não arrotou. Então eu conversei com o pediatra dela e ele disse que nesses casos são comuns. Que eu deveria me preocupar se, por exemplo, quando ela fosse mamar, se ela chorasse muito, ou se a hora que ela regurgitasse, ela chorasse bastante, porque aí fica aquela acidez. Se esse vômito deles, né, se fosse assim um jato, ou se ela estivesse perdendo peso. Ele falou, isso são causas que aí sim a gente tem que investigar para ver se realmente é um refluxo. Ele falou, se ela estiver ganhando peso, não estiver ficando irritada quando ela mama, se não estiver saindo de jato, aí você não precisa se preocupar. Lógico, a gente vai monitorando para ver se não tem nenhuma mudança, né? Mas não precisa se preocupar porque é normal. O bebê nos primeiros meses de vida, pelo fato do esôfago não estar maduro ainda, eles regurgitam muito a todo instante. Então, assim, para você que tem um bebezinho recém-nascido em casa e até acho que os 8 meses, né, de vida, se seu bebê regurgita bastante, mas se ele estiver ganhando peso, não estiver ficando irritado quando mama, pode ficar tranquilo. É claro, vale a pena você trocar uma ideia com o seu pediatra, conversar com ele e explicar a situação e como tá, para ele poder avaliar. Mas muito provavelmente não vai ser nada grave, é algo normal da idade deles mesmo, tá bom? Eu espero poder ter ajudado. Se alguém tiver alguma experiência, se estiver passando por isso ou se já tiver passado por isso, manda um recadinho pra gente, conta como foi, o que você fez, se precisou fazer alguma coisa, tá bom? Um beijo e até terça-feira!